Quero compartilhar uma palavra com vocês que está mexendo assim muito comigo. Eu estou falando já há algumas semanas sobre esse tema porque ela está mexendo comigo, esse assunto, né? Esse assunto está mexendo comigo. E é legal quando o pregador prega algo que passou por ele, né? Que aquela palavra, não é, pastor Alex? Que aquela palavra mexeu com você, te desafiou, não é? Te confrontou. É muito bom isso. Você não prega uma teoria, você prega aquilo que mexeu com você. Então, isso eu quero compartilhar com você. Então, não estou aqui para te exortar, né? Na verdade, eu fui exortado por essa palavra. Quero só compartilhar aquilo que o Senhor fez comigo, ok? Então, vamos lá. Mateus capítulo 22, vou ler só o versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 22, 2 e 3. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Eu vou ler de novo. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Quem está contando essa parábola? Jesus. Ele está dizendo assim, olha, o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, nessa cidade maravilhosa, nessa igreja maravilhosa. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Espírito Santo querido, mais do que uma pregação humana, um ensino humano, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, Senhor, o Senhor nos desafiar, o Senhor nos confrontar com amor, o Senhor nos mudar através da Tua palavra, o Senhor nos fazer uma cirurgia em nós com a espada do Espírito. É isso que nós clamamos, Senhor. Como igreja do Senhor, nós declaramos contra a igreja: as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então toda obra de distração, toda obra de confusão na mente já está destruída em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que o nosso coração é Teu, nosso ouvido é Teu, nossa mente é Tua, e nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Olha só, isso aqui é uma parábola muito tremenda que Jesus está contando, não é? Então, ele está contando uma história, é uma parábola para ensinar um princípio. Então olha só, presta atenção. Ele fala de um rei muito rico, muito poderoso, que vai fazer uma festa para celebrar o casamento do único filho dele. Pensa bem, é uma festa muito importante, um rei muito poderoso. Você pode imaginar esse casamento, essa festa de casamento? Isso é algo assim muito grande. Então ele prepara tudo, e aí ele manda então o convite. Eu te pergunto uma coisa, senhor. Quem que você acha que esse rei convidou? Pensa comigo aí. Ele é um rei muito rico, muito poderoso, fez uma festa do arromba. Quem que você acha que ele vai convidar? Me ajuda aí. Pessoas, eu ouvi importantes, pessoas importantes, que mais? Amigos, que mais? Outros reis. Irmão, vocês são demais. É isso mesmo, ele mandou esse convite para pessoas muito importantes, pessoas muito ricas, talvez outros reis, não é? Governantes. E essas pessoas, a Bíblia diz, nem responderam, eles simplesmente ignoraram o convite desse rei. Mas esse rei é muito amoroso e ele insiste com essas mesmas pessoas que ele convidou. Agora ele muda a mensagem. Quer ver? Olha só, presta atenção. Ele muda a mensagem. Ele fala assim: olha, fala para eles que eu preparei um banquete e só tem boi gordo. Eu acho que se fosse aqui em Guaratuba ele ia dizer: só vai ter robalo, camarão,
não é? Esse tipo de coisa, né? Hoje eu comi uma pescada. Irmão, olha, essa vida de missionária, a gente é obrigado a comer essas coisas, né? Então. Mas então esse rei, ele falou assim, olha, manda dizer para eles, olha a mensagem, mudou a mensagem, né? Mudou a mensagem, inclusive ele mudou os mensageiros. Fala que ele mandou pessoas mais nobres. Mudou o mensageiro, então esses caras têm uma maneira diferente de falar. E eles falam outra mensagem. Olha, o banquete é especial, vai ter comida especial, só bois cevados e tal. Mas a Bíblia diz que eles começaram a dizer assim, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, não foram. Cada um tinha uma desculpa para dar. E aí o rei continua porque ele quer muito que as pessoas vão nessa festa. Então o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele manda esses servos para as encruzilhadas, para os lugares mais pobres da cidade, para aquelas pessoas talvez que estejam com fome de comer um boi gordo, para aquelas pessoas que adorariam estar na presença do rei. Finalmente é um convite para mim. Então esses servos vão nesses lugares, nessas encruzilhadas, e começam a chamar as pessoas. O rei está fazendo uma festa de casamento para o seu único filho, e ele mandou convidar você, não é? Você tem interesse de comer? Só tem boi gordo e tal, e comidas boas. Os caras disseram, onde é? Vamos lá. Irmãos, e a Bíblia diz que encheu o salão. Então presta bem atenção. O evangelho é exatamente isso. Deus convidando pecadores para a sua mesa. Pessoas que sabem que não merecem estar lá. Tem algum desses aqui hoje à noite? Que você foi convidado pelo Rei dos Reis para celebrar uma festa de casamento para o seu único filho. Tem alguém aqui igual eu? Não é? Então eu quero conversar com você hoje à noite. Isso que pegou meu coração, não é? Isso pegou meu coração. Eu quero compartilhar esse tema com você. O que a graça fez com a gente? Você sabe o que foi que a graça fez com você? É muito importante você saber isso. Isso vai mudar a sua vida, em nome de Jesus, não é? Isso que mexeu meu coração. Pergunta para a pessoa que está aí perto de você, diga assim para ela: você sabe o que a graça fez com você? Amém? Quem está pronto para saber? Vou te falar essas 3 coisas aqui que a graça fez com você. Profetiza em nome de Jesus, sua vida nunca mais será a mesma, não é? Olha, como eu te falei, eu saí dessa palavra diferente. Aconteceu alguma coisa comigo. Essa que é a minha oração hoje à noite, que você saia daqui em crise, mas uma santa crise, Vamos lá, a primeira coisa que a graça fez com você, ela exigiu uma resposta. A graça exigiu uma resposta. Olha o que diz aí, Mateus 22, 4. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Então, a graça exige uma resposta. Então, nós sabemos aqui que teve 2 respostas diferentes, não é? Então, a primeira resposta foi: não teve resposta nenhuma. Eles desprezaram os convidados, não se importaram com o convite, foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, o outro para o seu armazém. Lucas 14, que conta a mesma parábola, fala um detalhe importante, que eles deram desculpas. Uns falaram assim: não, comprei um campo, eu preciso ver o meu campo. Comprei uma junta de bois, porque lembra que eram homens ricos. O cara comprou uma fazenda, olha a minha fazenda, não vou para o convite do rei, tenho uma fazenda para olhar. O outro disse: acabei de comprar uma junta de bois. É o cara que é o carrão da época, né? O carrão sobrenatural da época. Preciso dar um rolê no meu carro, aleluia. Não vou atender o convite do rei. E o outro falou assim: não, eu casei, preciso curtir a gata, lua de mel, vou não. Desculpas legítimas, não é? Coisas legítimas, está tudo certo. Comprar uma fazenda, está tudo certo, de Deus. Profetizo uma fazenda para você, não é? Experimentar o carro novo, está tudo certo demais, é isso mesmo. Em nome de Jesus, chega de carro velho na nossa vida. Casei, aleluia. Os solteiros digam: ai, que essa maldição me pegue. Aleluia. Mas assim, a questão é trocar
a prioridade, né? Trocar a prioridade, porque eles estão trocando a prioridade. O rei está chamando, só vai ter essa festa, é uma honra. O rei está honrando aquelas pessoas. Como assim? Não, eu não vou porque eu tenho algo. A final do Campeonato Brasileiro, meu amigo. O que é isso? É mais ou menos assim, idolatria, né? Então, duas respostas. Uma disse não, mas a outra disse sim, eu vou. O versículo 10 fala que o salão de festas ficou cheio de gente, aleluia. Ou seja, uns desprezaram, disseram não, deram desculpas, não vou, e não foram. Mas outros disseram, eu vou, é o seu caso, é o meu. Nós dissemos, sim, nós vamos, a despeito daquelas coisas que a gente ama tanto. Elas vão ficar em segundo lugar, mas nós vamos atender o convite do rei, amém, queridos? E o evangelho é isso, irmãos, o evangelho tem dois efeitos. Você sabia que o evangelho pode cheirar e pode feder? Quem sabia disso? Não é? Olha, pouca gente, está na Bíblia. Fala que o evangelho, ele pode ser cheiroso e pode ser fedorento, está na Bíblia. Eu vou ler para você. 2 Coríntios 2,15 diz que o evangelho é o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Versículo 16, para os que estão se perdendo, é um mau cheiro, que mata. Não só é um cheiro ruim, mas ele mata. O evangelho mata. Eu estou todo arrepiado, né? Por isso que eu digo que essa palavra pegou demais meu coração. O que é isso? Como assim? Eu tenho que fazer uma escolha. O evangelho é pregado, mas eu tenho que dar uma resposta. Então aqueles que estão dando a resposta, que estão dando desculpas, aqueles que estão tendo outras prioridades, que estão desprezando o chamado do rei, estão morrendo. O evangelho está matando essas pessoas. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume agradável que dá vida, aleluia. Esse é o evangelho, irmãos. Então essa parábola é isso, a primeira coisa é isso. Nós temos, a graça está aí, a graça é de graça, ela foi oferecida, mas ela exige uma resposta. E não tem essa de, eu vou ver, depois eu respondo. Já viu isso? Eu lembro eu pregando o evangelho para um amigo meu, né? Você sabe, eu era viciado em cocaína e drogas, etc. E eu me converti. Minha vida começou a mudar. E eu convidei um amigo meu, não é? Que era drogado como eu. E eu chamei ele, olha o nome dele, Papudo. Papudo. Falei, Papudo, cara, vamos para a igreja comigo. Não é? Aí eu comecei a falar, eu nem sabia pregar, eu nem sabia o que dizer para ele. Eu só sabia que o que eu estava experimentando lá era bom. Eu gostava de estar lá, não é? Eu gostava daquele momento do louvor, de ouvir a palavra, mas era o Espírito Santo que estava em mim fazendo a obra já. Eu não sabia de nada disso, eu só sabia dizer para ele assim, Papudo, vamos lá, cara. É muito legal, é muito doido lá. Bora lá. Eu lembro do Papudo dizendo assim para mim, não, eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho que ir, mas eu primeiro vou parar de fumar. Eu primeiro vou parar de beber. Eu disse, Papudo, eu vou lá. E quando eu saio de lá, eu saio de lá fumando já meu cigarrinho. Não é? Eu vou lá. E quando eu volto, eu fumo um baseado. Era assim, eu não tinha ninguém para me orientar. Pensa bem. Eu convidando o outro maconheiro para ir para... Eu disse, é muito legal, cara. E eu pregando o evangelho para ele, tu pode fumar também. É muita onda. Mas não teve jeito, Papudo disse, não, um dia eu vou. Sabe, irmãos, o evangelho é isso, ele é de graça. Ele é para ser recebido mediante a fé. Ele transforma a nossa vida, não é? Mas nós temos que dar uma resposta. A resposta é sim ou não. O fim da parábola é triste, porque Mateus termina assim essa parábola no versículo 13.
Então ordenou o rei aos seus serventes, porque tinha um lá que desprezou a festa. Ele estava lá na festa, mas eu vou falar dele um pouquinho depois. Fala que o rei falou assim, olha: ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos respondem afirmativamente. Vocês estão comigo? Irmão, desculpa eu estar trazendo essa palavra para vocês assim, né? Mas nós precisamos pregar o evangelho. Sabe, irmão, deixa eu te falar, quem é mesmo que está falando essa parábola? Sabe quem mais falou sobre inferno na Bíblia? O que vocês acham? Quem que vocês acham que falou mais sobre o inferno? Qual foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia? Quem sabe? Jesus falou 20 vezes sobre o inferno, não é? Em segundo lugar, foi o apóstolo do amor, João, falou 7, não é? Em terceiro lugar, o profeta Isaías, 6 vezes. Apóstolo Paulo e Pedro ficaram empatados, 4 vezes cada um. Mas, irmão, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, e ninguém amou mais do que ele. Quem está comigo? Deixa eu te falar uma coisa, puxa vida, eu tenho que te falar isso. Tem um lugar que a Bíblia diz, porque deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma vida e ela nunca mais vai acabar. Sabia disso? Você nunca mais vai morrer. Amém? Agora, isso não é só aqueles que vão para o céu, porque aqueles que vão para esse lugar de trevas, onde o fogo nunca apaga, onde o verme nunca morre, também nunca vão morrer. Irmão, daqui a 1 milhão de anos, essas pessoas estarão nas trevas, num fogo que nunca se apaga, sendo comidas por um verme que nunca morre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, misericórdia. Jesus disse: amarra esse camarada aí, amarra os pés dele, amarra as mãos dele. Mas o Senhor convidou ele para a festa, ele está na tua casa. Pois é, mas depois eu explico sobre esse cara. Lança ele nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Eu fui visitar uma senhora com a minha esposa. Eu fui visitar ela e a gente estava ali, aquela senhora com câncer terminal. Irmãos, é uma coisa tão terrível, tão difícil aquele momento ali, a gente lá com ela e tal. E ela, só na morfina. Eu perguntei para ela assim: mas a senhora está sentindo muita dor? Ela disse: eu estou. Mas por que a senhora não toma um remédio? Eu estou direto na morfina, direto, sem parar. Mas a senhora nunca para essa dor? Não, eu acordo com ela, passo o dia inteiro com ela, não durmo a noite de dor, e é um dia atrás do outro. E ela não era crente, né? Aí eu falei assim para ela: eu vim aqui para lhe dizer, para lhe dar um remédio, e eu vou lhe dar um remédio que a senhora não vai ter mais dor. Uai, acho que ela deu um sorriso, tentou, né? Eu vou lhe dar um remédio que a senhora nunca mais vai ter dor. Ela estava chorando de dor. Eu disse: a senhora nunca mais vai chorar, vou lhe dar o remédio. Ela disse: pois me dê. Aí eu preguei para ela a parábola do rico e do Lázaro. Falei do Lázaro que morreu e foi para o seio de Abraão. Estava lá sendo consolado, dando um abraço no Abraão e tal. Falei do rico que estava no inferno e pediu que o Lázaro fosse lá dar um pouquinho de água para ele, para parar um pouco aquela sede, que ele estava num lugar de tormento. Estão comigo? Aí o Abraão vai falar assim para o rico, ele diz: tem uma barreira que separa a gente, os que estão aqui não podem ir para aí, os que estão aí não podem nunca mais vir para cá. Então manda o Lázaro ir na casa dos meus irmãos paternos, para que anuncie para eles que tem mesmo esse lugar de tormento eterno. E o Abraão diz para ele: eles têm a palavra de Deus, e eles têm os pregadores da palavra de Deus. Se eles não crerem nos pregadores e na palavra, eles não vão crer nem que eles vejam esse milagre da ressurreição. Eu contei isso para essa mulher. Eu disse: o que é que a senhora quer? A senhora quer ser o rico
ou a senhora quer ser o Lázaro dessa história? Ela disse: eu quero ser o Lázaro. Eu disse: se a senhora entregar a sua vida a Jesus Cristo de todo o seu coração, a senhora vai para o seio de Abraão. E ela disse: eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu orei com aquela mulher, irmãos. Eu orei, ela chorou ali recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ela disse: eu gostei disso. Eu estou sentindo uma coisa tão boa, eu gostei disso. Ela disse: isso é Jesus que entrou na sua vida. Ei, irmãos, nós precisamos acordar como igreja e nós precisamos pregar o evangelho simples e dizer para as pessoas que elas só têm duas escolhas: sim ou não. E é urgente, quem está me entendendo? Grita aí, o que é que a graça fez com a gente? Em primeiro lugar, o que é que a graça fez com a gente? Exigiu uma resposta. Deixa eu passar para a segunda coisa aqui. O que a graça fez com a gente? A segunda coisa, ela produziu uma transformação em nós. Presta atenção. A graça produziu uma transformação em nós. Quem recebeu a graça aí? Deixa eu ver. Então você foi transformado. Presta atenção. Olha o que diz aí Mateus 22, 12. E perguntou, o rei perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa, ou sem as vestes nupciais? Mas o homem não respondeu nada. Presta atenção. Lembra que o rei mandou chamar os ricos. Eles não estavam nem aí. Mandou chamar de novo com uma nova mensagem. Por isso que eu te digo, olha, presta atenção. É interessante, né, como que é o evangelho. Eu sou neto de pastor. Eu passei a minha vida inteira ouvindo o evangelho, de uma forma, de outra. A minha avó contava as histórias. Eu sei todas aquelas historinhas. Sabe, aquelas historinhas do Noé, aquelas musiquinhas. A minha avó pregando o evangelho para mim. Eu ouvia o meu avô pregando o evangelho. Minha mãe pregando o evangelho para mim. Eu ia na igreja com a minha avó, ouvia o pastor pregando. Olha só. Às vezes eu era tocado pela palavra, acontecia alguma coisa comigo, mas eu saía fora, fugia. Eu era aquele cara que dizia: não vou para a festa, estou ocupado, estou fazendo uma coisa mais importante. E o tempo foi passando. Irmãos, eu ouvi o evangelho de tudo quanto foi jeito, por tudo quanto foi gente, e eu era indiferente ao evangelho. Lembra? O rei manda chamar os caras de um jeito, ele diz não. Ele manda chamar de outro, fala que tem boi gordo, fala que tem isso, que tem aquilo, manda outras pessoas. Eles disseram não. Aí finalmente o rei diz: então muda o lugar, porque eu não quero a minha casa vazia. Vai em outro lugar, porque eu quero gente aqui. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer salvação. Aí ele manda os caras lá, né? Os servos, aí eles vão e trazem todo mundo. E aí só gente pobre, igual eu e você, né? Pobre da graça, né? Miseráveis, perdidos nos nossos pecados e delitos. Aí os caras chegam lá tudo como mendigos. Como que eles vão entrar numa festa do filho do rei? Como que eles vão entrar desse jeito? O rei diz: não, calma. Primeiro banho para todo mundo, aleluia. Não é? Sabonete boticário. Todo mundo cheirosinho, todo mundo de barba feita. É o seguinte: roupa nova para todo mundo. O rei dá as vestes. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Irmão, lembra do filho pródigo? Ele volta para casa: me faça como um dos teus trabalhadores. O pai nem responde essa oração. Ele começa a gritar: depressa, tragam logo a melhor roupa. Olha, o filho todo sujo, não é? Mal cheiroso. E o pai dá uma veste nova. É assim. Agora presta atenção. Todo mundo bonitinho na festa, todo mundo cheiroso, todo mundo de veste nova, aleluia. E tem um bonitão lá que diz: eu não preciso disso, não é? Eu já estou salvo, eu já estou aqui na casa do rei, tá ligado? Não preciso dessa veste nova. Presta atenção. A veste nova são os nossos atos de justiça, a Bíblia que diz. Então presta atenção, irmãos. Eu fui justificado. Se você foi justificado, você quer se santificar. Presta atenção. Isso é muito sério, né? Porque a pregação de hoje é tipo assim: estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Salvo para sempre.
O importante é que eu criei em Jesus, levantei minha mão, já até chorei naquele dia. Já viu? Irmãos, Jesus vai falar assim, olha, no final, Mateus 7, 21. Os caras vão lá e... Como assim, Senhor? O Senhor está mandando me amarrar e me lançar nas trevas? Como assim? No lago de fogo, onde haverá choro e ranger? Como assim eu? Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho. Em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu era líder de célula. Senhor, em teu nome lembra desse texto? O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Como assim? Como assim? O cara está na igreja, ele aceitou Jesus, ele é até pastor. Mas irmãos, cadê a verte? Cadê a obediência? A fé sem obras é morta. Vai nessa. Eu vim aqui te dizer isso, desculpa, tá? Vai nessa. Você tem Jesus, estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas é aquela pornografiazinha. Mas nada a ver. Mas e essa mentiraiada aí? Porque a Bíblia diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. E essa língua maldita, porque a Bíblia diz: os maledicentes não entrarão no reino dos céus. Vocês estão comigo? Espera aí, pastor, então é pelas obras que nós somos salvos? Não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas olha só o texto que diz, Efésios 2, 8 até o 10. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas as boas obras acompanharão aquele que crê. A fé sem obras é morta. Então eu vim te deixar em crise, irmão. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu vou terminar com isso, esse ponto. Presta atenção, eu amo isso aqui. Porque a Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós estamos debaixo da graça. Tem alguém aqui comigo? O pecado não domina você, não é? Não domina você. Irmãos, olha, uma coisa que eu achava impossível, sério, uma coisa que eu achava impossível: parar de fumar maconha, parar de cheirar cocaína, parar de beber, parar de viver uma vida miserável de pecado que eu vivia. Eu achava que isso era impossível. Mas é interessante, e não foi assim, ó. Que é isso que está nascendo aqui atrás? Meu Deus, é uma asa. Não foi assim. Mas sabe, de repente eu comecei a entender que eu podia lutar contra aquilo. A graça, ela te capacita a vencer esse pecado. Agora, o que você tem que fazer? Então, o rei te vestiu, ou seja, são os atos, é a obediência. Você foi justificado, e porque você foi justificado, você quer se santificar. A santificação é o selo da justificação. Agora presta atenção, vou te falar uma coisa aqui prática. Faz isso, treina, não é? Você acha que eu sou musculoso? Fala aí pra mim, você acha que eu sou musculoso? Quem acha que eu sou musculoso? Poxa, só o Álvaro. Olha aqui pra mim, ó. Irmão, claro que eu sou musculoso. Até o Álvaro é. Não é? Pastor Alex também. Todos nós temos músculos, sim ou não? Agora, o que nos diferencia, né? Cadê o cara malhado da igreja? Quem é o cara malhado da igreja? Cadê o cara? O Max? Cadê o Max? Tá na câmera. Max, faltou hoje. Olha para mim. O que nos diferencia? Cadê ele? Tá bom. O que diferencia o Álvaro do Max? Presta atenção. Olha aqui para mim, ó. O Álvaro já tem músculo. E o Max também tem. Por que o músculo do Max, não é? Como é que chama?
É isso. É definido. Por que ele é definido? Por quê? Vamos dar uma... Olha para mim, presta atenção. Gente, nós já temos a graça, presta atenção, ó. Nós recebemos a capacitação, ou seja, a veste do rei. Quem está comigo? Aquele homem não recebeu as vestes, sim ou não? O que é que ele fez com a veste? Ele não vestiu. Ele não vestiu. O rei disse o quê? Como assim? O que você está fazendo aqui? Não, eu fui convidado. Não importa se você foi convidado. Cadê suas vestes? Eu te dei uma veste. Eu te dei a capacidade de você vencer esse pecado. Por que você não está vencendo isso? Uau! Irmãos, nós precisamos levar a coisa séria. Estão comigo? Então o que a gente tem que fazer? Presta atenção. Presta atenção. Aquela pessoa que qualquer coisinha mente. Mente do nada. Mente por nada. Mente, simplesmente mente. Não, eu vou treinar. Eu tenho a capacidade de falar a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade vai dar problema. A minha mulher vai ficar com raiva. O meu marido vai brigar. Não interessa. Não me interessa. Eu estou treinando. Eu tenho a graça para falar a verdade. Eu posso vencer esse pecado. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Isso é sério. Eu vou vestir as minhas vestes de santidade. Não é? Ah, não. Essa cena aqui. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um homem. O homem é muito visual. Muito visual. O homem gosta da visão. Viu, irmã? Viu, irmã? Cadê as irmãs? Esse homem que está perto de você aí, ele é um perigo. Um perigo. Mas também eu sou, né? Viu? A senhora que está, a senhora de verde ali. Agora presta atenção. Irmãos, o cara está lá. Aí ele vê uma cena ali no celular. Nada demais, é só uma mulher vendendo calcinha. Não tem nada demais. Mas você, homem, sabe. As meninas nem sabiam disso. Mas você, homem, sabe que isso mexeu com você. E você quer olhar mais. Irmão, então, se o YouTube te ofereceu isso, o que é treinar? É você colocar lá, ó, não tem interesse, conquanto você está com muito interesse. Aí você não tem interesse. O YouTube vai começar a pensar, qual é a desse cara? Né? Qual que é a dele? A dele, a minha, é que eu recebi uma roupa e eu vou usar. Eu recebi uma capacidade para vencer a lascívia e eu vou treiná-la. Eu vou treiná-la. Rápido, tem que ser rápido, tá? Tem que ser... Irmão, até o ponto de você começar a olhar o seu YouTube. Eu vou te dar uma chance, viu, homem? De você dar uma zerada nesse YouTube. Para que a sua esposa, agora que ela já sabe. Porque, irmão, se você olhar no YouTube do seu marido, tiver algumas coisas sensuais, ele está olhando. Ele está vendo. Quem está me entendendo? A inteligência, ou seja, a inteligência do Satanás. Quem está me entendendo? Amém? Vamos terminar. O que a graça fez? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta aí, o que a graça fez contigo? Aleluia. Então o que ela fez? Ela exigiu uma resposta. O que a graça fez contigo? Ela produziu transformação. Ela te transformou. Mas pastor, cadê a transformação? É você que tem que vestir. Está comigo? É você que tem que vestir essa roupa. Não. Eu fui transformado. Eu lembro eu até falei dela domingo. Eu lembro dessa moça que ela já viu a barraqueira? Já viu a barraqueira? Ela era barraqueira, barraqueira. É qualquer coisa, barraqueira. Aí ela entregou a vida a Jesus. E claro, não foi instantâneo, né? Mas ela foi sendo transformada. Um dia ela falou assim para mim, falou para nós, na verdade, né? Para mim, para mim, ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acho que eu estou ficando besta. Não sei se essa palavra tem sentido para você, né? Tipo assim, ou seja, as pessoas estavam ofendendo com ela, fazendo alguma coisa ruim, e ela estava de boa.
E aí eu disse, não, não é que você está ficando besta, é que você está ficando santa. Esse é o fruto do Espírito Santo, a paciência. Está manifestando em você, não é? O amor, a alegria, a paz, a bondade, não é? A perseverança, a fidelidade, o domínio próprio, começa a sair de você, aleluia. Vista a sua roupa. Tá bom, vamos terminar. A terceira coisa que a graça fez com a gente, ela nos convidou a uma parceria. Grita aí. O que a graça fez com você? A terceira coisa. Ela exigiu uma resposta, ela produziu uma transformação radical, ela te convidou a uma parceria. Vou terminar com isso. Mateus 22:9 diz assim: agora vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Aleluia. Eu acho tremendo, né? Porque o rei, já viu a insistência do rei? Ele manda os servos para o povo que diz não. Ele manda outros servos para um povo que diz não. Ele manda outros servos para a encruzilhada. Deixa eu falar uma coisa. Se você foi salvo, você virou um servo que quer convidar outras pessoas para conhecer o rei. Aleluia. Veja na Bíblia. Toda vez que Jesus encontrava com alguém e essa pessoa tinha um encontro verdadeiro com Jesus, ela já saía de lá, né? E já ia convidar alguém. É impressionante isso, não é? Então, acontece assim, sabe, esse é o papel da igreja, não é? O papel da igreja, ela não foi só convidada, ela também foi enviada. Quem experimenta a graça torna-se mensageiro dela. Aleluia. Quem recebeu o convite assumiu a missão de convidar outros. Amém, queridos? O cara que me convidou para Jesus, né? O cara que me levou para Cristo, presta atenção aqui rapidão. O cara que me levou para Cristo, Paulo, ele começou a investir em mim, né? E aí eu fui começando a caminhar, comecei a gostar de ir na igreja, não é? Mas um dia eu falei assim, ó, presta atenção, eu falei assim um dia: só hoje eu vou sair, vou fumar o último baseado, não é? E aí eu volto de novo para a igreja. Irmão, se eu fizesse aquilo eu ia morrer. E aí quando eu ia saindo, eu combinei com o pessoal, eu já estava um tempão já na igreja. Mas eu falei, só vou cair uma vez. Quem está comigo aqui? Olha o engano do Satanás, né? Eu só vou cair uma vez, eu vou lá, eu tenho só uma experiênciazinha lá no mundo e volto rápido. Irmão, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Você já viu? A camada atmosférica, os raios ultravioletas não podem atravessar a camada atmosférica. Só tem um jeito dela atravessar, se nós humanos abrirmos um buraco nela, com monóxido de carbono ou outra coisa. Então, Satanás não pode simplesmente, a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca, está na Bíblia. Mas eu vou lá nas trevas, na jurisdição dele. Eu vou lá na internet, eu vou lá na pornografia do Uma Olhadinha, eu vou lá aonde ele reina, que é o império das trevas, dar uma brincadinha. E assim que eu falei, eu vou rápido e volto. E quando eu estava saindo de casa, era mais 11 horas da noite, o Paulão estava lá na frente. Aí eu falei, não acredito, não é possível, não. Meu Deus do céu, não acredito. Acho que eu orando, né? Paulão aqui não é possível. Oi, Paulão. Aí o Paulão, oi, irmão, paz do Senhor. Caramba, não acredito. Fala, Paulo, o que é que tu quer? Não, eu vim orar contigo, pode orar. Não, bora entrar. Vamos entrar, eu quero compartilhar uma palavra contigo. Meu Deus. Tá, bora, Paulo, rápido. Entrou lá e ele começou, aleluia. Ele era assim. Irmãos, ele começou a falar uma pregação para mim. E foi pregando. E eu dormi.
Eu dormi, irmãos, eu acordei no sofá, já de manhã. Não acredito. Irmão, Deus me livrou. Esse camarada foi o enviado do rei para me levar para a festa. Foi o servo do rei para me levar para o banquete. Aleluia. Estão comigo? Então, eu quero te desafiar hoje à noite. Se você foi salvo, você quer se santificar. Se você foi salvo, o apóstolo Paulo dizia assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Evangelizar, irmão, é obediência, não é opção ministerial. Esse papo de eu sou profeta, então não vou evangelizar. Quem te disse isso? Essa palavra ide, pregar o evangelho, é para todo mundo, irmãos. É para todos nós. Se você é salvo, você é pregador do evangelho. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer três apelos aqui hoje à noite. Eu sei que é um Tadel, então provavelmente não tem ninguém visitando a gente aqui, provavelmente, não sei. Mas mesmo assim eu quero dar essa chance para você. Então presta atenção aqui para a gente terminar. Olha aqui para mim, ó. Primeiro tipo de pessoas que eu quero chamar hoje à noite. Você mas não precisa vir agora, mas eu vou chamar você. Presta atenção. Você que ouviu o evangelho hoje à noite, entendeu? O evangelho pode cheirar para quem está sendo salvo e pode cheirar mal para quem está se perdendo. A graça foi liberada, mas eu preciso fazer uma decisão hoje, ok? Então eu vou chamar você daqui a pouquinho. Outra pessoa que eu vou chamar é você que diz assim: eu sou salvo, eu já tomei uma decisão, eu sou crente, até canto no louvor, danço, faço trabalho aí, sou líder de célula, mas eu estou lá na prática do pecado, em alguma área da minha vida. Eu não estou vestindo as vestes de santidade, mas hoje à noite eu quero vestir. Eu quero vestir, eu quero fazer um compromisso com o Senhor de exercitar isso. E por último, eu quero chamar você que foi tocado para ser um servo que vai anunciar o evangelho. Como que a gente pode, irmãos, sair daqui, sair da igreja todo domingo, ouvir o evangelho e não contar para as pessoas? Olha para mim. Esse dia eu estava lendo um artigo sobre a proclamação como é que chama lá? Cadê a minha esposa? A gente estava lendo junto lá. Abolição da escravatura, né, no Brasil. Eu fiquei chocado com aquela leitura, porque eles estavam dizendo o seguinte: que quando foi abolida a escravatura e foi assinado, né, a lei que abolia a escravidão, não tinha essa facilidade de comunicação, certo? Não tinha uma televisão, internet, o jornalismo era muito ruim, né? Muito começando, né? E aí o que aconteceu? Os donos dos escravos esconderam eles dessa descoberta, colocaram eles em lugares difíceis, de difícil acesso, para que eles não ouvissem que eles eram libertos. Estão comigo aqui? Então muito escravo continuou escravo por anos, tendo um documento que o libertava. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que ainda não ouviu: ei, ele já morreu pelos seus pecados, está tudo pago, está consumado, vem para o banquete, ele está te convidando, e ele está te dando graça para você vencer esse pecado do alcoolismo, seja lá qual for. Vem. Mas a gente não vai. O apóstolo Paulo diz assim: olha, quem crê no seu coração, não é? Quem crê no seu coração e confessar com a sua boca, quem crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é Senhor, será salvo. Uau! Mas o próximo versículo: mas como eles vão crer se não há quem pregue para eles? Quem quer ser enviado? Tá bem? Então eu vou chamar agora todo mundo junto para ninguém saber quem é quem, né? Para ninguém saber quem é quem. Ah, não, eu vou como enviado, aleluia. Mas você pode vir disfarçado, não tem problema, o Senhor sabe. Você que quer largar a pornografia, que quer largar a mentira, não é? Aleluia, aleluia.
Acho que teve essa é uma história real, né? Que teve uma reunião e todo mundo começou a confessar os pecados. Aí o cara disse: eu sou um assassino, eu já matei muita gente. O outro disse: eu sou ladrão, de vez em quando se vacilar eu roubo. E os caras começaram a confessar um monte de pecado cabeludo. Mas eu adulterei, que coisa mais terrível. E tinha um caladinho lá e disse: ficou quietinho, não falava nada. Depois que ele ouviu todas as confissões, as 20, só cabeluda, perguntaram para ele: e você? Fica à vontade para você confessar. Ele falou: não, o meu não tem jeito, eu não vou confessar porque o meu já tentei muito, mas não consigo de jeito. Mas qual é o seu? Eu sou fofoqueiro, eu tô doido para sair daqui. Mas eu quero dizer para você que até você que é fofoqueiro, venha vestir as vestes novas. Amém? Amém. Então, enquanto nós louvamos aqui, eu quero chamar você que quer entregar a vida a Jesus, você que quer vestir as vestes de santidade, você que quer dizer: Senhor, me envia para minha casa, para minha família, eu quero pregar o Evangelho. Vem, eu quero orar por você. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença